nosso convidado, Roger Klafke, que é do Sebrae, coordena a área de alimentos e bebidas, chamado AB, que eu aprendi contigo, que é essa sigla desse segmento que reúne restaurantes, bares, todo esse segmento que lida com acho que o serviço, né, para o consumidor mais direto. E, bom, eu convidei o Roger para a gente bater um papo, porque em meio a essa volta às atividades, e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, retomando vários segmentos, né? E um deles que era muito esperado é o de justamente bares, restaurantes. E como seria essa volta? E aí a gente já tem repercussões, comportamentos diferentes nos segmentos. O Jornal do Comércio trouxe exemplos, né? A nossa plataforma de empreendedorismo Geração E mostrou vários segmentos de bares que em regiões da cidade que definiram, ou donos, né, de estabelecimentos definindo que não iriam reabrir normalmente, né, para receber clientes em função dessas questões da pandemia e também pela dificuldade de conseguir se ajustar a todo o cuidado que passa a ser imperativo daqui para frente no atendimento, desde a questão da desinfecção, dos espaços, do número de pessoas que podem trabalhar para atender. Então, tudo que está no decreto, seja do prefeito, né, da Prefeitura de Porto Alegre, como também no próprio decreto mais guarda-chuva do governo do estado, que tem orientado as prefeituras. O Roger acompanha de perto isso, desde que a pandemia começou, tem sido muito intenso, principalmente a intensa troca de informações, busca de medidas, como lidar com o impacto primeiro da pandemia, que é você paralisar, né, com os serviços, quer dizer, fechar as portas, depois retomar com, seja a teleentrega, seja o takeaway, né, comprar e buscar no local, etc. E eu acho que eu queria só, antes da gente entrar mais no, bom, e agora o que vai acontecer, eu queria, Roger, que tu, assim, definisse o que foram esses 3 meses, né, que a gente já tem aí da chegada do novo coronavírus aqui ao Brasil e ao Rio Grande do Sul e a Porto Alegre e ao mercado de A e B, né, alimentação e bebidas. Obrigada por ter aceitado conversar com a gente. Legal, obrigado pelo convite, sempre um prazer falar contigo, Patrícia, e a gente realmente, como tu falou, está muito próximo das empresas nesse momento, a gente tem sido muito demandado aí pelas pequenas empresas e tem se surpreendido assim com um cenário completamente novo, né, que tem afetado aí todos os negócios, todas as cadeias produtivas e a cadeia de alimentos e bebidas também, né? A gente vê assim que tem raras exceções de empresas que foram impactadas positivamente, mas a grande maioria, a gente tem um monitoramento semanal que mostra, né, quase 90% das micro e pequenas empresas gaúchas foram afetadas negativamente, né, por esse cenário. E 80% teve algum tipo de redução no faturamento. Então é um impacto muito grande. É um cenário devastador, infelizmente, né? No Brasil já fecharam mais de 600 mil pequenas empresas, mais de 9 milhões de pessoas demitidas, então é um cenário completamente diferente, onde é fundamental que a gente apoie as empresas nesse momento, né, nas principais necessidades delas, que é principalmente a busca por capital de giro, a orientação em finanças, a renegociação de prazos, né, a parte trabalhista também, então, e renegociação de contratos de aluguel e várias questões aí que impactam os resultados e que a nossa palavra de ordem hoje é garantir o maior número de sobrevivência de micro e pequenas empresas possível, né? Então, a gente vem orientando em todas as pontas e não só nessa parte financeira, mas também nas readequações necessárias, levando em consideração também esse cenário, né, de calamidade pública, né, de saúde, né, que é super importante, principalmente na ponta da cadeia de alimentos e bebidas, que são serviços de alimentação, que tem uma série de cuidados e restrições que devem ser tomadas aí para que possam operar com segurança, se for a decisão do empresário. Eu queria
a gente tem uma sequência aí de assuntos para falar, mas eu queria pegar esse mais assim recente, né? Que é esse fato em Porto Alegre, que teve grande repercussão pela atitude e também porque, afinal, trouxe as diferenças, né, da maneira como o setor vai encarar essa retomada para o novo normal, né, que virou a palavrinha da moda, virou as duas palavrinhas da moda. Essa decisão de muitos estabelecimentos de não reabrirem, né, reabrir como seria o normal, e sim manter, né, um regime mais de restrição, como isso, quanto isso surpreendeu, ou quanto isso faz parte de uma retomada, isso já estava, digamos assim, sendo esperado, e como explicar isso? Por que isso está acontecendo? Certo. Acho que principalmente por a gente estar num momento, né, infelizmente, aí, de subida no número de mortes no Brasil todo, é um assunto bem delicado, muito sensível, né? Então a gente já vinha conversando com vários empresários, existe um acompanhamento por profissionais de engenharia de alimentos, de nutrição, e muitas empresas aqui de Porto Alegre fazendo um trabalho muito sério já há bastante tempo, se preparando para esse momento, tomando todas as medidas de acordo com a legislação e também de acordo com exemplos de outros países, aí, como a Espanha, como a Itália, como Portugal, onde também foi permitido o retorno de algumas operações. Então, existe muito material, tem bastante informação para as empresas se prepararem para esse momento. Tem algumas medidas, enfim, empresas que precisam se adaptar, né? Isso também, pelo momento, né, exige também investimento, né? A própria matéria aí do Jornal do Comércio, um caso bem interessante ali da empresa que se adequou, que se adaptou. A gente vai abordar assim, esses exemplos que eu acho que também é uma hora mostrou que também exige um investimento, né? Então, muitas empresas, alguns empresários, a gente vê que a situação é desesperadora e precisa abrir em função de resultados, enfim, do negócio, né? E a legislação permite essa abertura. Outros que preferiram aguardar um pouco mais para estudar um pouco mais esse momento e a legislação, e também em função do perfil dos próprios clientes, né? A gente passou uma pesquisa aí que foi feita, que eu escrevi um artigo no início de maio falando sobre isso, né? Sobre medo e confiança dos consumidores. Quero entrar nisso também. Isso, então muito polêmico esse assunto no momento, mas principalmente eu acho que pela infelicidade, né, de a abertura estar relacionada a um momento de crescimento no número de mortes, virou também uma polêmica muito grande, né? A nossa tendência aí no estado de tudo meio que virar um grenal, assim, ter uma grenalização dos assuntos, mas é um assunto bem difícil, bem polêmico, né? Bem delicado, mas a gente conhece muitas empresas sérias que já estavam estudando esse momento, se preparando e estão tomando as medidas assim, com muita cautela, né? Até para que não aconteça de abrir e logo em seguida precisar fechar. É isso que eu ia te perguntar, não sei se pelo que está acompanhando, poucos dias aí da autorização, né, para voltar a funcionar, como é que está o fluxo? Porque tem isso, né? Quem abre tem um custo para isso, seja de pessoal, seja da limpeza, do que tu tem que comprar e não saber direito que público que vai frequentar. Tu tem, assim, algum, assim, digamos, que tu tem coletado aí nos contatos de vocês, como é que está o movimento para quem abriu? Uhum. Em geral, né, como a gente já vinha acompanhando também em municípios onde já foi possível a abertura, como na Serra, né, um movimento muito lento, né, baixo, primeiro em função da capacidade dos estabelecimentos que deve ser reduzida, pela responsabilidade das empresas também de ter um retorno lento e com segurança, e principalmente do consumidor. A pesquisa que a gente tem acesso aqui, que fala sobre os principais medos do consumidor nesse momento, nos mostra, né, que entre os 3 principais medos, 2 deles estão relacionados. O primeiro deles é o medo de ser contaminado, então isso faz com que o retorno seja lento, e vai ser lento daqui para frente também, né? A gente não pode esperar que vai ter um retorno ao movimento da maneira que era, e
a transparência das empresas e a preparação para esse retorno lento também, olhar os números para ver, como tu disse, com perfeição, né? Às vezes, abrir uma operação é caro, né? A gente vai precisar retomar com os fornecedores, preparar o estoque e toda a equipe, né, para essa retomada, e isso tem um custo que, em alguns casos, não vale a pena. Então, também algumas empresas tomaram a decisão muito em cima disso, né? Que sabendo que o retorno vai ser muito lento, não vale a pena abrir nesse momento. Então, é uma medida que cada empresa está avaliando, né, as suas informações. E entre esses três principais medos do consumidor, um deles é o medo de ser contaminado e um deles também está relacionado à higiene do estabelecimento. Então, tem muitas empresas, como eu falei, fazendo um trabalho muito sério, preocupado, mas não basta apenas fazer. O Diego, lá do Share It, ele falou isso numa das reuniões que a gente fez com a turma de empresários aqui de restaurante. Nosso negócio também passa a não ser só gastronomia, mas passa a ser também comunicação, né? Então, além de fazer, preciso mostrar, preciso provar que a empresa tem todos os controles higiênicos sanitários para poder funcionar, para poder garantir a segurança da sua equipe, do proprietário, da família e de todos os colaboradores, fornecedores, todo mundo que está envolvido, né? De toda a sociedade. Então, esse é um ponto fundamental também. Tu acha que não vai ser surpreendente se muitos que reabriram, tipo, na semana que vem ou nos próximos dias, pode dar um passo atrás, porque percebeu que essa balança, né, entre o custo de reabrir nessa condição e esse consumidor quer dizer, as pessoas, né, que têm esse comportamento ainda não estão prontas para... Porque a gente também teve em Porto Alegre, obviamente, uma política de distanciamento, isolamento, né, que foi até, inclusive, acho que um dos primeiros locais no Brasil, né, a realmente adotar isso, né. Então, eu não sei quanto aqui tem uma base, né, de uma opinião, uma atitude que acabou mesmo com críticas, com, obviamente, né, como tudo nisso tem, né, mas se manteve, né, de certa forma, né. Tu acha que nos próximos dias pode ter empreendedor que percebeu que não tem condição e vai ter que voltar, quer dizer, vai para o delivery, vai ficar concentrado nas outras, né, formas de venda, sei lá, de fornecimento, né, ou de funcionamento, né, do serviço? É possível, o que a gente tem comentado com o pessoal, né, é muito difícil fazer um planejamento de médio e longo prazo nesse cenário. Então, o pessoal está se organizando, normalmente tomando decisões assim a cada semana, vendo o cenário, né? Mas tem alguns, inclusive, né, o próprio Gambrinos lá que tomou uma medida bem interessante, que eles anunciaram que estão num re-soft opening, né? Então, é abrir lentamente, sentindo, né? Analisando as informações, sem pressa, para tomar decisão ali na frente, né? Algumas empresas não abriram, outras estão abrindo num formato completamente diferente, com capacidade mais reduzida do que a legislação sugere, né? Para sentir, para ver como adaptar, como adequar esse novo modelo. Então, é possível sim que aconteça, sim, que dê um passo atrás para poder se ajustar, para poder ter mais segurança, né? Porque a gente sabe dos empresários, a maioria dos empresários aí do setor de alimentos e bebidas tem essa preocupação, né? Ele trabalha com comida, trabalha com alimento, normalmente já tem uma preocupação na manipulação do alimento, entregar isso com segurança. Então, vejo a maioria muito preocupado e também preocupado e vendo a possibilidade de seguir ou não, de dar um passo atrás, sem problema nenhum, né? Desde que seja para melhorar e para contribuir com a sociedade. Sim, porque uma coisa que eu fiquei pensando também, porque agora com a redução no número de pessoas que pode trabalhar, né? Quer dizer, também daí vai ter mais, digamos, cortes para ajustar e esse ajuste pode ser mais permanente ou tu acredita que pode começar, quer dizer, pode ser uma estratégia ao longo do tempo, você ter aquela história que estava também se falando e mudar as rotinas de funcionamento, né, de você não ter necessariamente que concentrar num horário só, quer dizer, ou naquele momento maior fluxo, claro que algumas áreas, regiões, talvez não tenha muita alternativa, tipo, pensando no centro da cidade, tal, mas de ter um espaçamento diferente, essas questões, por exemplo, que
que também começam a surgir, né, dentro de, digamos, até desse novo forma de trabalho aí que a gente está vendo surgir, que começa a reduzir demandas, né, sei lá, outras Exato. coisas. Faz todo sentido a tua fala, né? As empresas estão se organizando para isso também, né? Algumas não vão retornar tão cedo para o formato físico. A gente vê, imagina, no centro de Porto Alegre, que é onde concentra a maior parte aí dos escritórios, empresas, a gente vai ter uma redução, né, no número de pessoas circulando, né? A gente vai ter uma redução também, isso impacta vários outros segmentos, né? O imobiliário, de aluguéis, de transporte, o Uber, estacionamento, os restaurantes do centro que tem como perfil de atender as pessoas que trabalham no centro e não tem condição de retornar para casa também. Então a gente vai ver um impacto grande na economia e em vários outros setores que estão relacionados a atender as pessoas que trabalham, né, em escritórios. Então a gente deve ver um movimento assim que a gente ouvia falar, né, que aconteceria no futuro, agora ele sendo acelerado em função desse novo cenário que a gente está vivendo, né? Não só os restaurantes vão precisar se adequar, organizar essa demanda para atender menos, atender diferente, em diferentes horários, enfim, mas também as empresas, né, com diferentes horários para as pessoas chegarem, sair, para evitar qualquer tipo de aglomeração até que a gente tenha uma estabilização. Bom, e aí, já entrando agora em soluções e tal, que depois eu quero dar uma detalhada na questão da pesquisa, né, que tu abordaste até antes e até um artigo que está no LinkedIn, né, que tu acho que faz um memorial descritivo desse quadro que a gente está, que está bem legal. Depois na matéria eu vou dar a dica, que acho que é interessante, mas o Roger mandou assim, para, né, as pessoas que ele tem contato, que, né, ele é um super, assim, legal, porque ele está sempre, acho que com os insights mais recentes, ele está nos mandando. E aí um vídeo de Madrid, mostrando o restaurante lá, como o estabelecimento se adaptou. Na matéria eu vou linkar o vídeo que tem, acho que não sei se é do YouTube, não lembro a publicação onde está, mas que a gente já fica um pouco assustado assim, com o arsenal de medidas que vão desde, né, que vai desde da desinfecção, né, pena que não dá para mostrar aqui, mas que é interessante, até as questões próprias, né, da configuração, do design, nas mesas e tal. E que a gente já vê alguma coisa aqui em Porto Alegre, no Geração E mesmo, o pessoal fez uma matéria mostrando o restaurante Porto Alegre que também, né, adotou, né, a ideia que a gente vê nos supermercados, né, que é aquele visor, aquela separação com o vidro. Na Espanha eu entendi lá no restaurante que é o vidro, né, inclusive que tem né, um nível, sei lá, de menor, sei lá, o vírus, sei lá, né, teria um menor tempo, né, de vida, sei lá, tem um material que é melhor, assim, em termos de proteção. Mas aqui em Porto Alegre a gente já vê restaurante que está implementando medidas práticas. Óbvio que tem investimento, nesse caso o investimento foi de R$7.000, que óbvio que nessa situação qualquer R$1 é um custo que muita gente não tem, porque já está no negativo mesmo, né? Mas eu queria saber de ti o seguinte, se o que, né, a gente vê em Madrid, provavelmente está surgindo, né, em outros lugares, e o que a gente começa a ver aqui, se isso realmente é o caminho e quanto isso é possível do ponto de vista econômico, financeiro, viabilizar nos estabelecimentos. A grande barreira é realmente o valor, né, o custo para fazer essas adaptações, mas é um investimento que em alguns momentos vai se fazer necessário para garantir essa confiança do consumidor, reduzir o medo e garantir a segurança, né, para todos que frequentam. Eu conversando sobre esse vídeo aí com vários empresários e comentei contigo, né, o pessoal, mas aí fica praticamente um laboratório, né? O cara vai almoçar num laboratório, mas sim, tenta descrever um pouco pra gente o que aparece nesse restaurante da Espanha, só para as pessoas tentarem imaginar. E dá um exemplo do que a gente vem falando, né? Que é a economia de baixo contato, né? Então a gente entra num momento aí que precisamos reduzir os pontos de contato das pessoas para reduzir a possibilidade, a probabilidade de algum tipo de infecção. Mas na entrada do restaurante tem um sistema ali para desinfecção, né, de quem está entrando, algo assim, me desculpe os termos, os chuveirinhos, né, chuveirinhos assim, fazendo aquela, acho que
soltando, né, borrifando, né, o produto, né? Isso. O produto, depois ele entrando no restaurante, sim, as mesas com as divisórias de acrílico e mantendo todo o distanciamento, pouquíssimas mesas, e as mesas, mesmo com as pessoas junto, poucas mesas, 2 pessoas na mesa com as divisórias de acrílico separando as pessoas. Todo o pedido, contato, né, de pedido do cardápio pelo próprio celular, online, ele passa lá no QR Code e vê o cardápio do restaurante, faz o pedido pelo celular. O estabelecimento atende num balcão e coloca lá o produto para o consumidor pegar, sem contato próximo com o garçom também. E todas essas medidas, né, também todas as pessoas dentro, trabalhando na operação, com as máscaras, enfim, tomando as medidas necessárias aí para que se passe, né, mais confiança e reduza o risco nessas operações. Então, é um exemplo extremo, assim, né, de várias medidas acima do que está sendo pedido, mas que é interessante para que a gente possa visualizar. A gente também tem imagens aí de operações na China, né, também utilizando essas divisórias, também utilizando essa parte online, né, para reduzir o atrito. Então, tem várias medidas que podem ser feitas para garantir um pouco mais de confiança. Como é que tu acha que vai ser a reação dos consumidores aqui, né, dos gaúchos brasileiros, sei lá, que a esse tipo de digamos, nova arquitetura, assim, Tudo bem, os totens com pedido ali, né, que você faz, né, a gente vê isso muito, já tinha muito, era muito intensificado na China, que tu faz tudo por QR Code, ou, né, outra que aqui já tinha chegado também, não tanto, mas já vinha, né, mas isso de ter essas divisórias e toda, né, ter esse distanciamento, quer dizer, que é o que parece que veio para ficar e pelo nosso comportamento, né, Sim, a própria pesquisa que foi feita, essa que foi lançada há uma semana, fala sobre o que o consumidor, a gente estava bem curioso quanto a isso, o que o consumidor entende, o que ele acha dessas medidas de proteção. 82% acha interessante, então isso não, pelo contrário, não afasta, ele traz mais confiança para o consumidor, ele acha interessante as medidas de espaçamento mínimo de 2 metros entre as mesas, 1 metro entre as cadeiras, acha interessante, a maioria, quase 60%, as divisórias acrílicas. Então, o que o consumidor que chama atenção nessa pesquisa, do medo do consumidor, é que ele não entende, né, que o dono da empresa, que os funcionários, que a equipe traga algum risco. Ele acredita, ele vai escolher, claro, aqueles estabelecimentos que ele confia, ele acredita que a empresa séria vai tomar as medidas necessárias, mas o que traz medo para o consumidor é dos outros frequentadores. Isso é algo bem interessante. Quase 80% diz que tem medo de ir no lugar porque acha que as outras pessoas, os outros clientes, né? Isso a gente viu aí em Porto Alegre, nessas polêmicas que aconteceram, né? Algumas pessoas que estavam lá, talvez não cumprindo todos os requisitos de segurança, se aproximando muito, ou talvez, né, ele entende que as outras pessoas estejam, né, não tão preocupadas como ele está. E aí, por isso, ele deixaria de frequentar. Né? Isso é um ponto de vista também interessante. Né? Ele confia na empresa, entende que o empresário faz o trabalho sério, mas fica com medo em função de outras pessoas que podem ter um comportamento que não é tão seguro. E até nesse vídeo, né, da Espanha, tem aquela história que eles têm uma tela, né, que acompanha também, mostra como está a questão da temperatura, né, o que faz uma leitura por, sei lá, a palavra agora. Tem um sensor provavelmente de calor, né, que aí se chega a uma determinada temperatura, eu acho que eles param, né, quer dizer, tipo, param não, mas tem um alerta geral sei lá, de risco e tal, né? Quer dizer, agora tem uma coisa que na pesquisa até qual é mesmo o instituto, Roger, que eu estava buscando aqui o que tem, que tem... A pesquisa foi a Galunion, que é uma empresa de consultoria especializada em informações para o mercado de alimentos e bebidas, e a empresa de pesquisa é a Qualibest. Que é brasileira. Sim. A mudança que tem entre abril e maio, assim, o que dá para verificar, assim, como assim, indicadores interessantes, assim, sei lá, tendência, o quê? Porque a gente ainda não tem
Não consegue ver um É um final para isso, né? Mas Isso, um deles, assim, não está relacionado muito ao que a gente está falando agora, diretamente, assim, mas tem dois pontos que me chamaram muito a atenção e que tiveram um crescimento. Um deles é do perfil do consumidor, né? Então, nessa própria pesquisa, e aí impacta a forma como os restaurantes devem adequar seus produtos, o modelo de negócio, cardápio também, preço, né? Porque 66% dos consumidores tiveram algum tipo de redução ou estão sem renda. Isso é um número muito grande, né? Então é um impacto gigantesco, né? Em todas as pessoas que estão aí, 66% teve redução na renda ou estão sem renda. Então isso é, impacta direto no consumo. Então faz com que também, mesmo que o consumidor esteja apto, seja possível ir no restaurante, ele queira ir no lugar, ele está preferindo, e o número cresceu, né, no outro ponto, né, de pessoas que já preparavam comida em casa e estão preferindo, aumentou a frequência. Então é mais barato eu cozinhar em casa, é mais barato e mais seguro, né? As pessoas têm essa ideia, né? Então elas vão reduzir. E os pedidos do delivery despencaram, né? Então muita gente, né, eu vejo nessa discussão muitos consumidores dizendo: os donos de restaurantes estão ficando ricos com o delivery, né? Estão vendendo muito, está todo mundo pedindo comida em casa. Então tem um cenário que, primeiro, nem todo mundo fazia entrega, né? Muitos, os que faziam muita entrega e lideravam esse canal, estão dividindo a fatia com todo mundo, né? O único canal de venda praticamente é o online, é o delivery, então está todo mundo nesse canal dividindo a pizza. Em linhas gerais, quem vendia muito bem está vendendo menos, quem não vendia nada entrou e está vendendo um pouco, né? Então não é realidade, né, que o faturamento tá bom para todo mundo porque estão vendendo online. Então esse canal delivery ele está praticamente saturado, e por esse impacto houve uma redução de quase 30% nas últimas semanas do pedido de comida por delivery, né? E isso é um impacto aí bem forte aí, e uma mudança nesses números. uhum. E tem uma coisa também que a pesquisa indicou em relação à questão do delivery e aí do que você como entrega, né? Que consumidores que passam a não solicitar ou fazem, né, colocam como coisas que eles acham que não estão bem ou precisam melhorar, que é até a embalagem, né, o tipo de embalagem, da comida chegar toda desorganizada ou não está bem protegida. Então, são alguns insights aí que também precisam ser observados, porque eu acho que é uma questão também, né? Quer dizer, não é que o delivery estava... É a mesma coisa do que você, né? Nunca vai ser, obviamente, né? Agora, essa questão da renda, por exemplo... Oi, Fá. Esse é o ponto da embalagem, é muito, muito importante, né? Aí na pesquisa, mais 60% dos clientes reclamaram, acham que a embalagem tem que melhorar. E aí a gente tem um problema muito grande também no Brasil em geral, né, que é de cadeia produtiva, enfim, as embalagens são muito caras. Às vezes as embalagens são mais caras que o próprio produto. Outra, a gente não tem tantas embalagens disponíveis no mercado. A gente estava acompanhando em alguns grupos ali, eu vi que alguns clientes, algumas empresas, né, principalmente, não tinham embalagem. E aí o cliente reclamando que a embalagem é ruim e o empresário, a empresa não tem nem embalagem para colocar os produtos para poder fornecer, porque o mercado foi também impactado, né? E não tinha embalagem suficiente e embalagem com qualidade ainda para fornecer os produtos. E outra, né? Tem empresas que não faziam entrega, tem produtos que não cabem no delivery, né? Tem certos alimentos e bebidas aí que não chegam em boa condição. Então, mudar o cardápio, mudar a forma de produzir também foi necessária para que pudesse entregar, né? Tem produtos que é um desafio no mundo inteiro, né? Um deles é a batata frita, que é um dos produtos mais consumidos, né? Não tem, é muito difícil fazer, não tem como entregar em boa condição, ainda não inventaram uma embalagem para esse tipo de produto. Então tem uma série de desafios, e nessa mesma pesquisa 51% dos consumidores deixou de pedir de determinado restaurante porque a embalagem veio com algum problema, ou a falta de um lacre, ou a comida desarrumada, ou veio vazando. Então é um grande desafio aí. Não, e eu acho que outros desafios também que eu fico assim, já olhando de fora, né, não como consumidora, porque eu sou mais da comida feita em casa, mas primeiro o volume de embalagens que tu passa a produzir como resíduo, quer dizer, como
será que as pessoas estão sabendo destinar corretamente aquilo que elas estão recebendo como embalagem? Que eu acho que, não sei, eu não tenho visto, assim, pelo menos, né? No geral, se trabalhar isso, eu acho que seria, né? Acho que é importante a questão ambiental aí. E outra coisa que eu fico, assim, também preocupada, se a gente vê, assim, claro que também vira uma alternativa de trabalho, que é a galera toda que trabalha na teleentrega, né? Quer dizer, imagine, provavelmente a concentração de trabalho, né? O quantas pessoas também estão buscando nisso, a gente vê, assim, nas ruas, né? E também é uma questão que, né, não sei como é que tá isso, as condições de trabalho, a intensidade, né, quer dizer, realmente, né, mas são coisas que precisam talvez ser olhadas, né. E, Roger, um tópico assim para a gente já ir um pouco, senão a gente vai noite adentro, mas qual é, assim, olhando essa questão da teleentrega, do delivery, ou de, né, de como você levar o produto ao consumidor, né, já que a gente ainda vai ter um período aí realmente para ajustar todas essas, esse novo formato, sei lá, de operação. Quais são, assim, os segmentos que tu acha, ou que medidas, talvez seja a melhor pergunta, estão, assim, surgindo para poder contornar ou alternativas, né? Que os segmentos, e aí eu não sei quanto o local ele consegue se ajustar melhor, que a rede, a gente vê, por exemplo, notícias, né, de redução aí de pessoal, de tamanho, provavelmente, de redes, né, grandes, né, de fast food, né, etc. Não é só o pequeno, né? Mas tem um formato, a gente viu assim, há muitos buscando pelo WhatsApp, né, tentando formar uma rede, né, para fazer entrega, sei lá, desde o cara que vende orgânico, né, a gente tem contato, assim, eu vi isso, como o cara que tem, que faz, o produto, né, pronto para, né, de alimentação. O que tem, assim, de não sei se é inovador, mas o que vocês entendem que vocês estão vendo aí que pode ser um caminho, considerando isso? Quer dizer, tem o problema da embalagem, que vai ser uma barreira, porque tem o custo, tem o formato, tem né, a demanda que aumentou, é difícil conseguir rapidamente se ajustar. Tem assim, alguns exemplos, ou até uma saída que tu acha que pode ser um caminho que vocês têm visto, assim, para tentar atender o que o consumidor está buscando, né, né, o fornecedor, o prestador, ele conseguir realmente se manter, né, com isso, né? Não sei se Claro. mais perto, quer dizer, o mercadinho vai ter que estar mais perto quer dizer, as pessoas estão mais em casa, então eu fico pensando que o meu entorno aqui vai ser minha vida, né, muito mais, né? Então não sei o que tu acha, assim, que dá pra gente comentar. Tem uma série de medidas. Eu tenho falado de um caminho, assim, alguns passos, assim, para o pessoal observar. Primeiro, essa a remodelagem, né? Ele repensar. Hoje mesmo estava numa reunião ali com a turma de Santa Maria, agora antes da nossa reunião, falando sobre isso, né? O empresário perguntava assim, bom, até que ponto eu devo insistir, né? Como é que eu vou saber ou quando eu jogo a toalha, né? Então, até onde eu vou e até onde eu insisto tentando ir nesse formato, né? E a gente conversava sobre bom, uma coisa é tu ser apaixonado pela gastronomia, ser um empreendedor apaixonado, não querer desistir, né? Muita gente aí que já passou por diversas crises e não devem desistir, mas e até que ponto tu é apegado ao que tu vinha fazendo, a forma como tu vinha fazendo as coisas, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, olhar essas mudanças, entender que as mudanças estão acontecendo e adaptar o modelo de negócio a esse novo cenário da maneira mais rápida possível. E aí, entender principalmente assim, qual é o maior ativo da empresa, né? Será que são os números, é o nosso cardápio, a nossa receita, a tradição, é a marca, é o preço, o que a gente tem de melhor, e a partir disso limpar o terreno e começar a construir algo completamente novo, né? Então, olhando para isso também que eu comentei antes, né, que nosso negócio agora é comunicação, não é mais gastronomia. Ouvir o cliente, entender como o mercado, o cenário está se desenhando, né, para tomar as medidas até em abrir ou não abrir, né, olhar o cliente, né, aquele conceito, retornar lá ao conceito de marketing. Né? Primeiro eu escuto, vejo o mercado e depois eu adapto. Né? Eu sei que para muita gente isso não é possível em função aí de necessidades financeiras que são urgentes, mas esse exercício aí de entender o que está acontecendo no mercado e se comunicar melhor com o cliente é fundamental. Depois, entender assim que o menos é mais, né? Como é que eu facilito a escolha do cliente, como é que eu cuido do meu mix de produtos, como é que eu reorganizo a minha cozinha, como é que eu posso apostar nisso que tu falou, né? Bom, que produtos agora
ajudam o meu cliente a melhorar a sua imunidade, a melhorar a sua saúde, apostar nisso no cardápio, a ser mais sustentável, cuidar com a embalagem, né? Eu vi alguns casos legais de empresas que estavam justamente trabalhando nas viandas retornáveis, né? Para evitar, primeiro porque a embalagem não tem muita disponibilidade de embalagem e outra porque gera realmente, né, um lixo sem fim. Então, como é que eu posso trabalhar com viandas retornáveis para contornar isso também? Algumas saídas bacanas. Tem um mix de produtos mais enxuto, né, que mostra realmente o que a empresa tem de melhor. Olhar para os números aí nesse momento, né, o indicador que a gente está sugerindo é o indicador de geração de caixa para olhar pro momento, né? E tentando buscar sobrevivência pelo menos até o final do ano para conseguir sair dessa situação, reduzir os custos ao máximo, negociar, buscar crédito, né? E tentar melhorar, potencializar as vendas aí do jeito que der, antecipando receita e a partir daí construir esse futuro, né? Pensando aí no segundo semestre, qual vai ser o meu novo negócio, né? O que que a gente fazia, que a gente vai ter que parar de fazer, né? Ou seja, desapegar de alguns costumes antigos e partir para um novo cenário, uma nova forma de operar. O que que a gente não fazia que vai precisar fazer no estabelecimento, que cuidados a gente não tinha, que a gente precisa implementar agora, e pensar nessa transição, né, do antigo para um novo modelo de operar, um novo formato de negócio, né? E aí as grandes estruturas com muito custo fixo de aluguel, com muito custo de mão de obra também, né, com um cardápio muito grande, né? Isso aí a gente vê que muitos negócios com esse perfil vão sentir dificuldade, né? E dentro da gastronomia a gente tem, nessa pesquisa aí também mostra, né, que os locais que o consumidor tem medo, ele vai evitar as carrocinhas, a parte da comida de rua, os food trucks e os buffets. E dentro dos buffets a gente imagina a retomada, né, de regiões que precisam de fluxo de turista, regiões, segmentos aí que precisam como de eventos, né, formaturas, casamentos, festas de aniversário, né, que atendem muitas pessoas. A gente nem imagina, né, quando esse tipo de atividade vai retornar e como vai retornar, né? Imagina, são negócios que estão lá no fim da fila aguardando aí alguma melhoria no cenário para começar a pensar em como fazer, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande e o desafio ele é diferente para vários tipos de negócio. O buffet tem um desafio, o à la carte tem outro desafio, o bar, né, que tinha muita concentração de pessoas tem desafio, quem trabalha com turismo, gastronomia de experiência, depende do fluxo de turista, quem trabalha com eventos, né, gastronomia relacionada a eventos, a festivais, imagina, música, teatro, cinema, enfim. Aí, falou isso, eu fiquei pensando, a gente tem Gramado aqui já reativando, né, sei lá, tá falando em Natal, tudo, né, quer dizer, eu acho que é tudo, a gente vai ver muita coisa, sei lá. E então tá, agora eu tava pensando aqui, a gente, né, eu e o Roger, a gente fez uma cobertura juntos, que foi na Cial, em Paris, que a gente foi a minha primeira vez, ele é veterano, né, desses grandes, digamos, encontros e feiras, né, sobre alimentação, e a Cial é uma das maiores, né, no mundo. Eu não sei, esse ano seria ano de Cial, né, vai ter? Pois é, eu estava conversando esse ano, a gente, há 7 anos, a gente ia sempre para Chicago, NRA, a maior feira de bares e restaurantes do mundo. O ano passado a gente foi a 100ª edição da feira. E esse ano, pela primeira vez, a feira não foi realizada em 100 anos. Né? Seria maio, né? É maio, né? Maio. Maio. A feira NRA foi cancelada nesse ano, né? Então, em 100 anos, a primeira vez que a feira foi cancelada. E como o impacto foi no mundo todo, em todos os setores. A Cial, eu tenho acompanhado, recebo os e-mails, enfim, eles seguem divulgando, é outubro. Pelo Sebrae, nós cancelamos todas as participações e imersões internacionais, mas eu não sei, a feira, me parece que ela não foi cancelada. Pelos e-mails que eu estou recebendo, a feira deve acontecer, talvez num outro formato, enfim, mas nós aqui do Sebrae, nós não, esse ano não teremos participação. Sim, concentra esforços na ação local mesmo, né? Eu acho que isso, nosso foco é bem nesse atendimento de emergência aí para sobrevivência das empresas, tá? Todo mundo, a gente, né, praticamente
deu 4 passos, assim, um atendimento de emergência que a gente está trabalhando aí desde março, onde a gente já atendeu mais de 70 mil empresas, né, tudo online aí, com cursos, consultorias, WhatsApp, atendimento via 0800, enfim, toda a nossa equipe deu uma virada muito rápida a partir de março para atender de forma emergencial as empresas, de uma maneira bem interessante. A gente vem trabalhando também, né, com uma pesquisa na nossa área de monitoramento sobre o impacto das pequenas empresas, que também nos ajuda a tomar algumas medidas que a gente vem desenhando. Nossa área de políticas públicas também trabalhando forte no apoio à parte de legislação, tributação e no apoio ao crédito também, né, junto aos agentes financeiros que se sensibilizem, né, para que a gente possa fazer o dinheiro chegar aí nas pequenas empresas. E também um atendimento segmentado, que a gente lançou hoje o primeiro, que é o Polo Gastronômico Emergencial para Santa Maria, todo com atendimento online para os bares e restaurantes locais, com consultoria na parte de gestão de crise. Terça-feira a gente deve lançar, junto com a Brasel e com o Sinda, o Polo Gastronômico Emergencial Porto Alegre. E aí a gente também vai segmentando esse atendimento, trazendo informações específicas, né, para cada segmento. Legal. Bom, o JC está acompanhando sempre e trazendo as novidades. A gente vai... Esse assunto ainda tem muita coisa que vai rolar. Por enquanto, obrigada, Roger, mais uma vez, aí, pela tua gentileza, teu tempo e a riqueza de informações. Eu vou no texto, a matéria que a gente vai ter também no site, das dicas aí sobre a pesquisa. Tem um artigo que o Roger publicou no LinkedIn, que usa assim até como, né, a chamada é a questão da confiança, nunca foi tão importante, né? Então, minha dica é que vocês leiam, que tem bastante informação lá, mas que eu acho que ele consegue elencar. E, bom, a gente vai aí acompanhando, porque acho que tem muita coisa ainda para acontecer e esse estado de emergência, para não falar calamidade, para não, né, ser uma coisa que parece mais impactante, mas é isso aí. Obrigada e a gente vai continuar aqui trazendo essas entrevistas falando sobre os temas do momento. Até mais. Maravilha. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Obrigada.